Bom, nessa aula a gente vai continuar falando de transformações lineares. A gente vai falar um pouco mais sobre isomorfismos, né? Foi um assunto que a gente já tratou numa aula anterior, no contexto, né, de uma transformação linear objetiva entre espaços vetoriais de dimensão finita e os espaços euclidianos, o RN, né, que é aquele mapa que leva um vetor num espaço de dimensão finita no seu vetor de coordenadas, uma base fixada. Aqui a gente vai falar de uma maneira um pouquinho mais abrangente, e a ideia é aplicar o teorema de núcleo-imagem, né, que a gente acabou de ver. Então, primeiro vou começar com esse teorema. É um teorema que caracteriza a injetividade. Então, a gente já tinha visto que uma transformação é injetiva se somente seu núcleo é trivial, né? Aqui essa é uma outra caracterização. Então, uma transformação entre dois espaços vetoriais V e W é linear. Dada uma transformação linear, né, entre esses espaços, ela é injetiva se somente se leva o conjunto L em conjunto L. Então, primeiro, para provar a ida, né? Então, a gente assume que T é injetiva e a gente quer provar que ela leva um conjunto Li num conjunto Li. Então, primeira coisa, eu vou pegar e escolher um conjunto Li em V. Então, vou pegar conjunto Li qualquer, com K vetores. Então, é um conjunto que está em V. Conjunto linearmente independente, certo? O que eu quero mostrar, né, o que a gente quer mostrar é o seguinte, que esse conjunto vai ser levado pela transformação T num outro conjunto que está em W. A gente quer mostrar que esse novo conjunto é linearmente independente, ou seja, que se você tomar uma combinação linear deles desses vetores iguais a zero, significa que os coeficientes dessa combinação linear são identicamente nulos. Então, isso que a gente vai fazer. Suponha que você tem certas constantes, né? Vamos chamar de lambda 1, lambda 2, etc., lambda k, tais que a combinação linear desses vetores em W que a gente forma com essas constantes é igual a zero. A gente quer mostrar que elas são nulas. São todas nulas, né? Como é que a gente faz isso? Bom, novamente a gente usa a linearidade de T. Essa equação, ela pode ser escrita assim, né? Como T calculado na combinação com as mesmas constantes, mas agora envolvendo os vetores V1, V2, etc., VK, né, do conjunto Li que a gente tomou de partida, né, igual a zero. Ora, isso diz pra gente, né, que vamos chamar essa combinação de linear de V, que V, que é um vetor de Vzão, certo? Ele é um elemento do núcleo dessa transformação T, certo? E o que a gente quer ver é se então, o que a gente quer provar é que esses coeficientes são todos nulos. Mas, vejam, a nossa hipótese, né, nessa demonstração é que T é injetiva. A gente quer provar. Se T é injetiva, então leva conjunto Li em conjunto Li. Ora, se T é injetiva, V tem que ser o vetor nulo. Então, o que a gente tem agora é o seguinte. Aquela combinação que está ali, que é V, que é lambda 1, V1, lambda 2, V2, e assim por diante. Lambda K, VK é o vetor nulo, é igual a zero. Ora, a gente não assumiu de partida que esse é um conjunto ali, então isso impõe que todos esses coeficientes são nulos. Lambda 1 até lambda K são nulos. Ora, se lambda 1 e lambda K são identicamente nulos, isso diz pra gente que o nosso conjunto formado pelas imagens, os vetores V1 e VK, é linearmente independente, portanto, T leva conjunto Li em conjunto Li. A gente pegou um conjunto Li qualquer, certo? É isso. Bom, para completar a demonstração, a gente teria que
fazer a volta, né? A volta, então, é mostrar que se você tem uma transformação que leva conjunto LI em conjunto LI, essa transformação é injetiva. Então, para isso, a gente vai pegar um vetor qualquer em V que seja diferente do vetor nulo. Se a gente pegar o conjunto unitário, né, que só contém esse vetor, esse conjunto é, obviamente, linearmente independente, né? Ele só seria linearmente dependente se ele fosse o vetor nulo. Então, esse cara é LI. Por hipótese, T leva conjunto LI em conjunto LI. Então, esse conjunto LI em particular também vai ser levado num conjunto LI. Então, quer dizer, o conjunto unitário que só tem a imagem desse vetor é LI. Ora, a única maneira desse conjunto ser LI é se esse vetor seja não nulo. Então, vejam, o que a gente mostrou foi o seguinte. Se V é diferente de zero, então T vezes V não é o vetor nulo. Isso é equivalente a dizer, né, que se T aplicado em V é zero, então V é zero, certo? As duas proposições são equivalentes e essa segunda diz para a gente que o único vetor que está no núcleo da transformação T é o vetor nulo e a gente sabe que a transformação é injetiva por conta disso, né? Se o núcleo é trivial, ela é injetiva e a gente não tem mais o que provar. Agora, o que a gente pode fazer com isso? Bom, tem alguns exercícios que a gente pode resolver usando então, usar essa propriedade pode facilitar a nossa vida em alguns casos, né? Por exemplo, suponha que você tem uma transformação linear do R3 nele mesmo. É um operador linear, que é dado pela seguinte expressão. Então, você pega um vetorzinho no R3, ele devolve um novo vetor no R3 com essas coordenadas aqui. Muito bem. Aí, essa transformação é injetiva? Bom, a gente pode verificar que ela é injetiva calculando o núcleo, né? Então eu vou pegar esse vetor aqui, né? E exigir que ele seja o vetor nulo. Então eu quero calcular quem é x, y e z que são levados no vetor nulo. Aqui claramente x igual a y igual a z igual a zero, certo? É a única solução aí. Então isso diz para mim que as únicas triplas de números reais que são levados no vetor nulo do R3 só tem um, né? O próprio vetor nulo. Isso diz então que o núcleo dessa transformação é o vetor unitário, vetor nulo do R3, portanto, T é injetiva. Então, por esse teorema anterior, eu sei que T leva conjunto LI em conjunto LI. Então, vejam só, se eu calcular T numa base, que é um conjunto LI, por exemplo, na base canônica, eu vou obter o quê? Nesse vetor, estou fazendo x igual a 1 e o resto igual a zero, eu obtenho esse. No próximo vetor da base canônica do R3, eu obtenho, agora fazendo y igual a 1 e o resto igual a zero, eu obtenho esse novo vetor. E, finalmente, fazendo tudo igual a zero menos z, eu obtenho esse terceiro vetor. Então, a gente obteve um conjunto de 3 vetores no R3, que são as imagens da base canônica. Ops, aqui é 1, menos 1, 0 e 0, 0, 1. A imagem, né, pela transformação T dos vetores da base canônica. T é injetiva, leva conjunto LI em conjunto LI, então leva o conjunto de vetores da base canônica no R3 num novo conjunto que é LI. E a gente não precisa provar, né, não precisa provar que esses vetores são LI por nenhum método, né, seja pela definição ou fazendo escalonamento da matriz com as linhas, as colunas dadas por esses vetores. Então essa é uma aplicação desse resultado, mas eu vou precisar dele
no que segue. Então, a caracterização que a gente vai fazer de transformações lineares bijetivas, né, ou isomorfismos, nesse contexto de transformações lineares, é através do seguinte teorema. É um teorema que relaciona uma série de afirmações sobre a transformação entre dois espaços vetoriais que têm a mesma dimensão. Então, vamos supor que a gente tenha dois espaços vetoriais. São dois espaços vetoriais de mesma dimensão. Então, tais que dimensão de V igual dimensão de W. E a gente tem uma transformação linear de V em W, né? Essa é uma transformação linear de V em W. Então, tanto faz dizer qualquer uma dessas coisas. Uma delas implica todas as outras, né? A gente diz que são equivalentes às seguintes afirmações. Então, a primeira é dizer que T é inversível. Certo? Dizer que T é bijetiva, ou seja, injetiva e sobrejetiva. A segunda afirmação é dizer que T é injetiva. Então, se T for injetiva, isso implica que ela é inversível. Se ela é inversível, implica que é injetiva. Nesse sentido, que essas transformações são equivalentes. Da mesma maneira, T é sobrejetiva. Então, se T for sobrejetiva, ela é injetiva. Se ela for injetiva, ela é sobrejetiva. Tudo isso quando a dimensão do espaço é igual. E tem uma outra caracterização legal, que é a seguinte, que T leva base em base. Então veja, se você tem uma transformação entre espaços de mesma dimensão que é injetiva, ela não só leva conjunto LI em conjunto LI, como a gente viu agora, mas ela leva base em base. Certo? Então ela também leva conjunto gerador em conjunto gerador. Então vamos lá. Para provar que essas transformações são equivalentes, a gente pode provar que uma implica a outra em sequência. Então primeiro vamos provar que a primeira implica a segunda. Bom, isso é um pouco óbvio, né? Porque se a transformação T é inversível, né? Se T é inversível, ela é injetiva e sobrejetiva, então T é injetivo. Não tem muita coisa para fazer. Agora, se a gente quer provar que a segunda implica a terceira, ou seja, eu quero provar agora que se T é injetiva, isso implica que ela é sobrejetiva. Certo? Então vamos fazer o seguinte. A gente sabe que injetividade, né, se T é injetiva, pelo resultado anterior, a gente sabe que T leva conjunto LI em conjunto LI. Então, o que a gente pode fazer? Vamos pegar uma base em V. Então, vamos pegar um conjunto de vetores em V. Estou assumindo que V agora tem dimensão N, né? Eu sei que a dimensão é infinita. Então, suponho que eu tenho um certo número N de vetores que formam a base de V. Então, a gente sabe, bom, se B é uma base, é um conjunto LI, então o conjunto B', né, que é formado pelos vetores TV1, TV2, TVN, é um conjunto LI em W. Ora, mas W, por hipótese, olha, tem a mesma dimensão que V, certo? Então eu tenho um conjunto com N vetores linearmente independentes que tem a mesma quantidade de vetores que um vetor da base de W. Portanto, isso é, na verdade, uma base. B' é base de W, porque ele tem N elementos, igual a dimensão de W. Ora, agora
eu quero mostrar que T é sobrejetivo, então eu tenho que mostrar que a imagem é todo W, a imagem de T é todo W. Então o que eu vou fazer é mostrar que W está contido na imagem. Para isso a gente vamos pegar um certo Wzinho qualquer em Wzão. Se ele é um elemento de Wzão e B' é uma base de Wzão, então eu sei que existem, né, certas constantes, vamos chamar de lambda 1, lambda 2, constantes reais, tais que Wzinho é uma combinação linear com os vetores da base B'. Certo? A gente tem uma base, a gente pode sempre fazer isso. Muito bem. Ora, agora a gente vai e usa a linearidade da transformação. Como sempre, a gente usa essa propriedade da transformação e dá para escrever W assim, como a transformação aplicada nessa combinação linear aqui. Vamos chamar essa combinação de V. Então, o que a gente tem é que, para esse vetor V, dado por essa combinação linear, a imagem dele é o Wzinho, que era o W arbitrário que a gente tinha pego. Isso diz para a gente, né, que Wzinho está na imagem da transformação, ou seja, dá ainda, né, que a imagem, o W está contido na imagem de T, e isso implica que W é a imagem de T, ou seja, a transformação é sobrejetiva, né? A gente provou que injetividade implica sobrejetividade quando os espaços têm a mesma dimensão finita, né? Agora vamos provar que a terceira propriedade, sobrejetividade, implica a quarta propriedade, que é aquela que diz que T leva base em base, tá? Então, a gente só sabe que T é sobrejetivo. Vou pegar uma base de V. Então, vou pegar, de novo, uma base, a mesma base de antes. Uma base em V. Certo? E a gente sabe, né, que se você pegar uma base e calcular T nos vetores dessa base, a gente obtém um conjunto gerador para a imagem. Então, a imagem da transformação vai ser gerada por esses vetores aqui, né? TV1, TV2, etc, até TVN. Ora, a dimensão de W não é justamente esse nzinho, então eu tenho um conjunto gerador com n elementos, né, que me dão W. Certo? Porque a transformação é sobrejetiva, isso aqui é W. Ora, então esse cara tem que ser base. Então esse conjunto aqui é base de W. É um conjunto gerador com n elementos, igual a dimensão de W. Certo? Está provado o que a gente queria provar. Que a gente pegou, né, um conjunto, uma base qualquer de V e obteve uma base em W, usando apenas sobrejetividade da função da transformação linear. Agora falta mostrar que essa última afirmação, que T leva base em base, resulta na primeira, para fechar o circuito aí, né? Então, para provar que essa quarta afirmação implica a primeira, o que a gente pode fazer? A gente sabe que T leva base em base. Então, se a gente pegar uma base, sempre a mesma base, né? Pega uma base de V, então essa é uma base de V, então a afirmação 4 diz que a imagem dos vetores dessa base é um novo conjunto que é base de W. É isso que a afirmação 4 afirma, né? Bom, deixa eu pegar mais uma luz aqui para continuar. Tem um pouco de espaço ainda. Então, essa é uma base de W e a gente então conclui que
como antes, né? Eu tenho aqui que a imagem da transformação é gerada por esses vetores, que são uma base para W, né? A gente está vendo com isso, né, que T é sobrejetiva. Então, se 4 vale, T é sobrejetiva. Lembra que o que eu quero provar? Eu quero provar a afirmação 1. A afirmação 1 é que T é inversível. Ou seja, T é injetiva e sobrejetiva. A gente já mostrou a primeira parte. A gente mostrou então que se leva base em base, T é sobrejetiva. Agora a gente tem que mostrar que isso também implica injetividade. Só isso implica injetividade. Então, para provar injetividade, vamos mostrar que o núcleo é trivial. Vamos pegar um elemento do núcleo. Pegar um Vzinho que está no núcleo da transformação T. Tá? Ora, esse elemento do núcleo, né, ele é uma combinação linear dos vetores da base de V, né? Então, para qualquer vetor isso é verdade, né? Vão existir constantes, vou de novo chamar de lambda essas constantes, tal que o vetorzinho V se expressa como combinação linear dos vetores dessa base. Mas ele está no núcleo, né? Isso quer dizer que se a gente calcular T nele, né, se a gente calcular a transformação T nesse vetor, isso tem que dar zero. Mas isso é T calculado na combinação linear. Né? Ou seja, isso é uma nova combinação linear, agora com os vetores TV1, TV2, etc. E é zero porque V está no núcleo. Né? Então o que a gente obtém é uma combinação linear dos vetores da base de W, né? Certo? Isso aqui é uma base em W, é igual a zero. Ora, uma base é um conjunto Li, a gente tem uma combinação linear de vetores da base, dando zero significa, né, que todas essas constantes são zero. Ou seja, o fato de que os vetores TV1, TV2, etc., TVN formam um conjunto Li, me diz, então, que esses coeficientes são zero, porque é uma combinação linear igual a zero, mas esses são os coeficientes que aparecem aqui em V. Então, isso diz para a gente que o próprio V é zero. Certo? Ou seja, aquele V arbitrário que a gente pegou no núcleo, ele é o vetor nulo em V. Então, isso diz para mim que o núcleo da transformação é trivial e, portanto, a transformação T é injetiva, que era o que a gente queria mostrar. Certo? Então, se T leva base em base, em espaços vetoriais de mesma dimensão finita, então T é inversível. Então, a gente pode usar, né, a gente pode usar esse teorema para resolver uma série de exercícios que exploram, né, a injetividade ou sobrejetividade de uma transformação linear entre espaços de mesma dimensão. Né? Então, basicamente, o que esse teorema está dizendo é o seguinte: se você tem uma transformação linear entre espaços de mesma dimensão, se você mostrar que ela é injetiva, por exemplo, então ela também é sobrejetiva, ou seja, ela é bijetiva. Uma transformação linear bijetiva é um isomorfismo. Então, basta provar uma dessas propriedades para mostrar que você tem um isomorfismo entre esses dois espaços vetoriais. Vamos usar isso num exemplo. Então, suponha agora que eu quero mostrar que essa transformação aqui do R3 no R3, pegando as transformações que são simples, para calcular o núcleo de maneira meio imediata, né? Eu quero mostrar que isso é um isomorfismo. Do R3 no R3. Né? Deixa eu
deixa eu deixar isso bem marcado, né? Então, T, transformação T é um isomorfismo de V em W, se e somente se T é uma transformação linear bijetiva, certo? Então isso que é um isomorfismo. Qualquer transformação linear bijetiva é isomorfismo. E eu quero provar que isso é um isomorfismo. Ora, se é um isomorfismo, né, se ela é bijetiva, ela tem inversa, e então tem que ser possível calcular a inversa. Então vamos colocar também aqui, determine a inversa, determine T menos 1. Então o que a gente teria que fazer para provar que é um isomorfismo, né? Se a gente não soubesse o teorema anterior, a gente teria que provar duas coisas, né? Que ela é injetiva e sobrejetiva. Então, a gente já sabe que ela é linear, né? Já estou olhando para ela e vendo que ela é linear. Então eu teria que mostrar que ela é injetiva e sobrejetiva, mas eu não preciso, porque como ela é uma transformação entre espaços de mesma dimensão, basta provar uma dessas coisas. Talvez a mais fácil seja olhar para o núcleo, né? Eu quero saber quais são os vetores que são levados pela transformação T no vetor nulo, ou seja, do R3 nesse vetor. Está claro que os únicos vetores do R3 são aqueles que têm coordenadas x igual a y igual a z igual a 0, certo? Só igualar aqui e resolver o sistema. Então, quem é o núcleo da transformação? É o conjunto unitário que só tem o vetor nulo. Isso diz para mim que T é injetiva, né? Já que o núcleo é trivial. Se T é injetiva, pelo resultado anterior, então T é inversível. Então tem que saber quem é a inversa. Ela tem que existir. Então quem que seria a inversa? Como é que a gente define a inversa de uma função? Então, você tem T calculado no vetor, dá um vetor na imagem. O que faz a inversa? Ora, aquela transformação, né? Aquela relação que pega aquele mesmo ponto que está na imagem de T e devolve o ponto que estava no domínio, né? Então, T-1 satisfaz isso. A gente pode simplesmente usar essa relação, né, a definição da inversa, para resolver. Ora, vamos lá. Quem é A, quem é B e quem é C, né? Por essa relação aqui. A é x mais z, B é x menos z, C é y. Isso diz para mim, então se a gente for resolver, né, que x, né, resolver x como função de A, B e C. X é, somando as duas primeiras, a gente vai ter que 2x é A mais B, então A mais B sobre 2. Y é C, né? E Z eu posso obter subtraindo as duas primeiras, né? Vai dar Z igual a A menos B sobre 2. Então eu tenho x, y e z como função de A, B e C, então eu consigo determinar aqui o lado direito, eu consigo determinar quem é T-1 calculado numa tripla qualquer de números. Ora, em função desses três números A, B e C, eu tenho A mais B sobre 2 aqui, Y é C e Z é A menos B sobre 2. Então essa é a transformação inversa, né, a transformação T, que a gente sabia, né, estava garantida a existência dela pelo fato de ter ser injetiva entre espaços vetoriais de dimensão finita. Então, vejam, eu tenho que se espaços vetoriais V e W têm a mesma dimensão, qualquer uma dessas afirmações que estão aí são equivalentes. Mas, por outro lado, a gente pode se perguntar o seguinte: se a gente tiver uma transformação que é linear e bijetiva, né, um isomorfismo entre dois espaços vetoriais,
Será que eles podem ter a mesma dimensão? Né? Esse resultado parece sugerir que não, né? A gente pode provar que de fato é o caso. Então eu quero supor agora uma outra coisa. Eu quero supor o seguinte: pega uma transformação linear entre dois espaços vetoriais, que é um isomorfismo. Vamos falar assim: se T é um isomorfismo, então a dimensão tem que ser a mesma, de V e W, certo? Então, sempre que você tiver uma transformação linear bijetiva, os espaços vetoriais têm que ter a mesma dimensão, tudo bem? Então, para provar isso, vamos assumir então que T é um isomorfismo e vamos mostrar que os espaços vetoriais têm a mesma dimensão. Se T é um isomorfismo, né, ela é, em particular, ela é sobrejetiva, né? Se ela é sobrejetiva, a imagem é todo W, então a gente tem, né, T é sobrejetiva, se ela é injetiva e sobrejetiva, ela é sobrejetiva, e então, isso implica que a dimensão da imagem tem que ser igual à dimensão do contradomínio aqui W, já que imagem é o contradomínio, né? Isso é ela ser sobrejetiva, mas ela também é injetiva, né? Porque ela é as duas coisas, né? Se ela é um isomorfismo. Então isso quer dizer, se ela é injetiva, que o núcleo é trivial. Então a dimensão do núcleo dessa transformação é zero. Ora, então eu tenho uma relação, né, entre o posto e a nulidade de T. Então, pelo teorema de núcleo-imagem, eu posso escrever essa relação, né? O que diz o teorema de núcleo-imagem? Recordar aqui que o posto de T mais a nulidade de T é igual à dimensão de V, que é dimensão V, certo? Ora, quem é o posto de T? É a dimensão da imagem. A dimensão da imagem é a dimensão de W. Então, a gente tem dimensão de W mais a nulidade de T, que é a dimensão do núcleo. 0 igual à dimensão de V. Portanto, a gente conclui que a dimensão de W é igual à dimensão de V. Agora eu quero provar a volta, né? Eu quero sair daqui, mostrar que se a dimensão de V é igual à dimensão de W, a gente conclui que T é um isomorfismo. Então tem que provar que T é injetiva e sobrejetiva. Mas a gente pode se recordar do resultado anterior, a gente não precisa provar as duas coisas. A gente pode provar ou que ela é injetiva ou que ela é sobrejetiva, porque uma coisa vai implicar a outra. Certo? Então vamos lá. Vamos provar que ela é injetiva, por exemplo, tá? Então eu vou pegar e definir uma transformação linear da seguinte maneira. Eu tenho uma base, vou escolher uma base em V. Tem N elementos. Essa é a minha base. Então estou dizendo que a dimensão de V é N. Então essa é uma base em V. E vou pegar uma base em W, W1, W2, tem que ter N elementos também, porque esses espaços, por hipótese, agora têm a mesma dimensão. Então, tenho uma base em W. Agora, define uma transformação assim. Define uma transformação que, calculada num vetor qualquer em V, então, um vetor que vai ser dado como combinação linear dos vetores da base de V, ele tem como imagem a combinação linear dos vetores da base de W, B', com os mesmos coeficientes. Então, isso é uma transformação linear. A gente já viu esse exemplo. O exemplo que a gente deu foi que aqui
os vetores que estão do lado direito, né, W1, W2, Wn, não precisam ser de nenhum conjunto especial como a base. Eles são simplesmente quaisquer vetores em W. Se você construir uma transformação assim, com uma base fixa em V, você tem uma transformação linear. Aqui a gente está pegando esses vetores que estão do lado direito como sendo vetores da base de W. Muito bem. Essa é uma transformação linear. Então, T é linear. Uma transformação linear de V em W. E a gente quer mostrar que o núcleo é trivial. Então, vejam. Vamos supor que... Quem são os elementos do núcleo? São aqueles que são levados no vetor nulo. Então, vamos supor que isso aqui é verdade. Né? A combinação que está ali do lado direito, e indo de 1 até n, é igual a zero. Certo? Ora, se isso for zero, como esses caras estão numa base de W, isso quer dizer que aqueles coeficientes são nulos. Né? Então, se o que está aqui do lado direito é zero, então os coeficientes têm que ser zero. Ora, se os coeficientes são zero, acho que eu apaguei aqui sem querer, os coeficientes são nulos, quer dizer que aqui dentro, no argumento de T, só aparece o vetor nulo. Né? Então, eu tenho também que essa combinação é zero. Ou seja, só o vetor nulo é levado no vetor nulo. Ou seja, o núcleo da transformação é trivial. Se é trivial, a transformação é injetiva. Então, T é injetiva, né? E como a gente está assumindo, né, que aqui a gente tem espaços vetorais de mesma dimensão, pelo resultado, né, do teorema anterior, se T é injetiva, T também é sobrejetiva, T é inversível. Ou seja, tem um isomorfismo. Então, o que a gente acabou de mostrar é que se você tem dois espaços vetoriais de mesma dimensão, né, existe um isomorfismo entre eles. E o que a gente tinha mostrado antes é que se existe um isomorfismo entre esses dois espaços vetoriais, a dimensão entre esses dois espaços tem que ser o mesmo, que completa, então, aquele teorema, né, esse teorema aqui, que fala, né, caracteriza, de certa maneira, o que é um isomorfismo, né? Então, usando essa hipótese de que as dimensões são iguais. Elas têm que ser iguais para isso aqui acontecer, né? Isso que a gente está vendo. Então é isso. Espero que tenha esclarecido algumas coisas e a gente resolve alguns problemas nas listas de exercícios agora.